Vamos lá, vamos continuar. Coesão textual, parte 1. A minha ideia é a seguinte: eu vou dividir a aula de coesão textual, assim como a aula de coerência, tá? Na aula de coesão a gente vai para a parte 1 e parte 2, tendo em vista que, quando a gente fala em coesão textual, a gente está falando de fato da construção gramatical de ligação entre os períodos do seu texto. Eu tenho aqui uma redação completa que a gente vai analisar, tá? A gente vai analisar cada um dos elementos de coesão textual, mas é importante que você entenda inicialmente o seguinte: quando a gente fala de coesão, em geral é uma expressão que a gente escuta muito nas aulas de redação, coesão e coerência, mas na hora de explicar, definir e colocar em prática nem sempre é tão simples, tá? Ó, coesão textual, se esse nome parecer técnico demais para você, pode trocar tranquilamente por conexão. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque a palavra conexão é uma palavra que ilustra melhor o que eu vou mostrar nos próximos slides. Coesão textual nada mais é que colocar palavras e expressões que conectem de alguma forma as múltiplas partes do seu texto. O seu parágrafo de introdução tem 3 períodos: repertório, tema e teses. Eu tenho que colocar alguma coisa para ligar o período 2 ao período 1. Tenho que colocar alguma palavra ou expressão para conectar o período 3 ao período 2. Essas palavras, essas expressões, são expressões coesivas, geram conexão, tá bom? E a nossa divisão é a seguinte: quando eu falo em coesão, eu falo ou em elemento coesivo ou em operador argumentativo. Hoje falaremos só de elementos coesivos. Na próxima aula, na parte 2, de operadores argumentativos. Eu vou ilustrar aqui só para que você entenda o todo, mas hoje o foco será elemento coesivo, tá? Imagine que eu tenho aqui, ó, essa construção, vê só. Vou começar com um exemplo bem simples para que você identifique. Depois a gente elabora contextos mais complexos, tá bom? Pedro saiu. Ele foi ao parque. Exemplo simples, didático, para ilustrar o que significa um elemento coesivo, tá bom? Agora vamos lá. Outra cor, aqui ó. Pedro saiu, ele foi ao parque. Eu tenho aqui período 1, período 2. Para um texto ficar conectado, o período 2 tem que ter alguma palavra ou expressão que o una ao período 1. A expressão está aqui, ele. Ele é um pronome que faz referência direta ao sujeito do período anterior, criando essa ligação, conexão, criando essa coesão textual. Então, ele é um elemento coesivo, por quê? Porque ele faz referência a alguma palavra ou expressão dentro do mesmo texto, tá? Essa expressão ela pode retomar, que foi o caso aqui, ou ela pode antecipar. Quando isso acontece, a gente dá nomes diferentes, tá? Vou colocar aqui para que você também tenha a visão completa. Mas o mais importante é isso. A coesão textual a partir de elementos coesivos, ela é feita quase sempre com pronomes e essas expressões possuem sempre um referencial. Referencial no sentido de ele tem como referente a palavra Pedro. Ele se refere à palavra anterior, Pedro. Uma palavra retoma ou antecipa se refere diretamente a outra, a algum termo antes ou depois, tem referente, tem referencial, é elemento coesivo. Se refere a algo anterior, a gente diz que aconteceu algo anafórico.
Se vai antecipar, acontece algo catafórico. Ficou claro esse ponto? Não precisa memorizar essa nomenclatura. Basta você entender que elemento coesivo normalmente é pronome que retoma ou antecipa. Gosto muito deste 2 pontos. Bolas pretas. Acabou. Destes antecipa o elemento que vem depois. Bolas pretas. Esse objeto em uma estante ou em uma varanda qualquer como um referencial. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, então, a parte simples, técnica e teórica a gente já viu aqui, tá? Você pode conectar partes do texto com elementos coesivos, pronomes, ele, este, desta, tá bom? Desse modo, dessa maneira, tá bom? E você pode conectar também usando conjunções, mas isso é próxima aula, tá? A conjunção é parte de operador argumentativo, que baixa para a aula de hoje está aqui nesse slide, tá? Colocou pronomes para retomar ou antecipar, ligou a alguma outra parte, tem um referencial, é elemento coesivo, é coesão textual. Você está unindo, conectando partes dentro do mesmo texto. Tranquilo? Vamos lá. Agora vamos para a redação propriamente, tá bom? Aqui a gente tem uma redação completa. A gente vai ver com toda a calma, toda a paciência do mundo, período por período, e como os elementos coesivos apareceram. Lembre, é elemento coesivo. Pronomes ou palavras relacionadas que possuem referentes, retomam ou antecipam, tem referencial. A gente vai encontrar aqui um monte de conjunção, mas as conjunções a gente só vai avaliar na próxima aula, na parte 2, tá bom? Vamos lá, vou ler de ponta a ponta, e para a gente ganhar tempo, já que o texto é longo, eu vou já, enquanto for lendo, já vou marcando. E a gente vai, depois a gente volta e vai avaliando de um por um, tá bom? A cidadania, no contexto relativo à Grécia Antiga, era restrita aos homens aristocratas, maiores de 21 anos, que participassem do sistema político de democracia direta do período. Diferentemente dessa conjuntura, vou fazer assim, ó, eu vou destacar tudo com caneta e só o elemento eu boto marca-texto, tá bom? Aqui, ó. Fica bem organizado para você, tá bom? Volta aqui. Dessa conjuntura. Beleza, vamos lá. Início do elemento, final do elemento. Ficou tranquilo? Diferentemente dessa conjuntura, a Carta Magna do Estado brasileiro, vigente na contemporaneidade, concede o título de cidadão do Brasil aos indivíduos nascidos em território nacional, de modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal de nascimento. Nesse contexto, olha o elemento coesivo aqui, destacar da mesma forma, tá bom? Tá aqui a tá aqui a construção, certo? Vamos lá. Nesse contexto, deixa eu só apagar aqui, ó. Pronto. Nesse contexto, convém apresentar que, em virtude da ausência dessa documentação, diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade frente à estrutura estatal e, com isso, são privadas da verdadeira cidadania no Brasil. Note, não é nenhum texto tão longo, já vimos aqui introduções maiores, certo? Mas nesse trechinho, nessa introdução de médio, tá? De tamanho médio, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 elementos coesivos, fora as conjunções que aparecem, que contam para a coesão também. Mas é importante a gente entender essa divisão para colocar o máximo possível de elemento coesivo e o máximo possível de conjunção e preposição, porque elas exercem funções diferentes, tá bom? Agora vamos lá. Eu tinha dito na parte teórica, no slide anterior, que isso retomava, certo? Então vamos lá. Período 2, começou aqui, ó.
Diferentemente dessa conjuntura, que conjuntura é essa? É a conjuntura do período 1, é esse contexto, o contexto da Grécia Antiga, porque agora ela vai falar, ela ou ele, né, dessa contemporaneidade, tá bom? Período 3, nesse contexto, aqui já é o contexto do período 2, já é o contexto contemporâneo. Olha os referenciais, certo? Nesse contexto, convém apresentar que, em virtude dessa ausência... Nesse contexto, convém apresentar que, em virtude da ausência dessa documentação, tá aqui, ó, o registro formal de nascimento. Olha a retomada. Seguindo. Diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade frente à estrutura estatal e, com isso, são privadas da verdadeira cidadania no país. Com isso, é uma construção que indica que depois vem uma consequência, tá? Torna-se invisível, consequência, privação de cidadania, de acesso pleno à cidadania. Então, perceba, para cada elemento coesivo desse, para cada pronome ou construção pronominal, porque alguns estão com as preposições, não é? Dessa de preposição mais essa pronome, né? Nesse, em, mais esse, tá bom? Todos eles possuem um referente, tá? Todos eles aí antecipam, todos eles fazem referência a algo anterior, logo são construções anafóricas, certo? Sempre voltando, o referencial é sempre anterior. Agora veja, isso já torna todos os períodos da sua redação devidamente conectados. O período 2 está conectado ao período 1, o 3 ao 2, e dentro do período 3 a gente tem uma conexão ao período 2, que é o dessa, e uma conexão dentro do mesmo período, que é o isso. Quando eu falo em construir um texto coeso de maneira excelente, eu estou falando desse nível aqui, certo? Eu sei que você vai escrever, eu sei que a gente vai conversar muito nessas correções, você vai conversar diretamente comigo em todo o processo de escrita, então a exigência será sempre nesse nível. Mas, professor, eu já vi gente tirando nota muito boa, colocando menos elementos. Depende da banca. Depende da capacidade de quem está corrigindo a redação, a discursiva para o concurso que você está prestando. Então, a gente vai trabalhar sempre com o nível máximo. Juntar tudo isso aqui com uma série de conjunções já torna essa introdução aqui, em relação à coesão textual, impecável. De nível excelente. Ficou claro? Tranquilo? Vamos lá. Desenvolvimento 1. Vou ler de ponta a ponta e já vou marcando para a gente ganhar tempo e ver o máximo possível de elemento coesivo, tá bom? Olha só. Já está aqui acerca dessa lógica. Desenvolvimento 1, tá? Essa estrutura coesiva aqui, ó, tem o pronome junto com a preposição. E a ligação, você obviamente já percebeu. Essa estrutura aqui conecta o desenvolvimento 1 à introdução que a gente acabou de ler. Note, aqui a gente viu conexão entre períodos ou dentro do mesmo período, que é o último caso. Mas quando você começa um parágrafo novo, é importante deixar para o corretor a seguinte mensagem: olha, o que eu vou desenvolver aqui está completamente relacionado, conectado e articulado a tudo que eu disse no parágrafo anterior, nesse caso aqui a introdução, certo? Seguindo, é necessário pontuar a dificuldade da parcela da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao procedimento de registro civil. Sob esse viés, vamos marcar do mesmo jeito aqui, tá bom? Sob esse viés. Que viés é esse, professor? É o viés referido no período 1, no tópico frasal, no tópico argumentativo, de vulnerabilidade socioeconômica. Esse é o viés argumentativo, é o ponto de vista, é o raciocínio, tá certo? Sob esse viés, destaca-se que, segundo o relatório de 2009 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o último país mais desigual do mundo, condição que implica a existência de indivíduos tupiniquins
detentores de rendas extremamente baixas, as quais, aqui eu vou marcar de maneira diferente, mas conta também, tá bom? As quais muitas vezes não são suficientes para fornecer condições de vida dignas a essas pessoas, as quais referências a rendas extremamente baixas. Essas pessoas são aquelas que possuem a renda baixa, logo não têm uma condição digna de vida, não é isso? Vou só marcar aqui, ó. Seguindo a essa linha de raciocínio, essa linha de raciocínio. Que linha de raciocínio é essa, professor? Aqui a construção é diferente, tá bom? Deixa eu só marcar aqui para ficar de fato igualzinho. A construção coesiva a essa linha de raciocínio, ela não conecta, está no período 3, tá bom? Ela não faz uma conexão só com o período 2. Ela faz uma conexão com tudo que foi dito antes, porque o período 1 é o tópico frasal, o tópico argumentativo. O período 2 é o repertório para fundamentar o posicionamento. O período 3, com a construção a essa linha de raciocínio, une tudo anteriormente, tá? Então, vou marcar aqui de forma distinta, tá? A essa linha de raciocínio é uma construção que conecta o período 3 aos períodos 1 e 2 ao mesmo tempo, beleza? Seguindo, os limitantes a essa linha de raciocínio, os limitantes recursos financeiros podem impossibilitar o deslocamento desses indivíduos até os cartórios, devido aos custos com transporte e, por conseguinte, impedir a realização do registro. Assim, note que o assim já é uma construção com valor de conclusão. A gente vai ver em operador argumentativo na próxima aula, na parte 2, tá bom? Assim, a acentuada desigualdade social da nação dificulta a promoção da documentação pessoal, especialmente para as classes sociais menos abastadas. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5 e uma referência às quais que também conta, embora não tenha destacado com o marcador, tá bom? Veja, 5 construções, desenvolvimento 1, 4 construções, introdução. Essa sequência lógica, note que é sempre construído de maneira a o pronome tende a ser o mesmo, esse ou essa, mas uma construção que não gere repetição, tá? Acerca dessa lógica, sob esse viés, a essa linha de raciocínio, diferentemente dessa conjuntura, nesse contexto, o pronome, o elemento propriamente coesivo está junto, está unido a um contexto gramatical que não gera uma repetição, nem sonora nem estrutural. Tá bom? Ficou tranquilo aqui? É nesse nível que a gente vai sempre exigir, vai sempre esperar. Por isso a gente vai mostrar muitos exemplos. Professor, posso pegar algumas dessas construções e usar na minha estrutura? Se funcionar com o seu estilo de argumentação, se funcionar com o seu estilo de escrita, sim. Vou dar um exemplo, tá? Professor, esse acerca dessa lógica, ela se encaixa perfeitamente em tudo que eu vou dizer no D1, porque o que eu vou dizer no D1 é a sequência estrutural da minha introdução. Então use acerca dessa lógica, vírgula, tranquilamente. Tranquilamente. Tá certo? Vamos lá. Desenvolvimento 2. Note, essa construção aqui, além disso, é uma expressão conjuntiva com valor aditivo. Isso a gente vai ver em operador. Próxima aula. Conta como coesão, mas é parte 2. É operador argumentativo, tá bom? Porque tem valor. Valor aditivo. Vê bem. Além disso, é importante relacionar a falta de documentos de nascimento com o sentimento de invisibilidade desenvolvido pelos indivíduos sem registro, tendo em vista a privação dos direitos sociais, civis e políticos, desencadeada pela problemática discutida. Ó, em alguma medida, eu vou marcar assim diferente, tá? Em alguma medida, problemática discutida é um elemento coesivo também, tá? Porque isso faz referência a tudo que foi discutido anteriormente, embora não seja um pronome, isso conta, tá
bom? Para a coesão textual. Vamos lá. Voltando aqui, sob essa óptica, vê bem, poderia ser tranquilamente sob essa ótica, tá bom? Eu tenho aqui, ó, mais um elemento coesivo, mais um pronome numa construção diferente de tudo o que a gente já viu. Sob essa ótica, é sob, tá? No sentido de, a partir desse contexto, a partir de tudo que a gente falou, viu, disse, escreveu, argumentou, propiciou argumentativamente, tá bom? Sob essa ótica, somente a partir da certidão de nascimento pode-se emitir as carteiras de identidade e de trabalho, bem como o título de eleitor e o cadastro de pessoa física, conhecido também como CPF. Nesse sentido, olha aqui, ó, nesse sentido, nesse é a nossa construção, preposição mais pronome, certo? Seguindo. O acesso aos programas do governo, a exemplo do auxílio emergencial, assistência financeira concedida durante a pandemia da Covid-19, a Seguridade Social e o exercício do voto dependem diretamente da existência do registro civil. Portanto, a ausência da documentação formal torna parte da população invisível socialmente, já que essas pessoas... Que pessoas são essas, professor? Aqui, ó. Parte da população invisível socialmente. Essa é a referência, dentro do mesmo período. Já que essas pessoas não podem beneficiar-se dos serviços e das garantias do Estado Democrático de Direito brasileiro. Olha, me permita fazer um parêntese aqui rapidinho, porque a gente chegou numa construção que pode acontecer com você, vou colocar de outra cor, tá? Pode acontecer com você e você precisa saber como lidar com isso, tá bom? Beneficiar-se, eu coloquei aqui hífen na linha de cima e hífen na linha de baixo. O nome disso é translineação, tá? É a mudança de uma linha para outra da mesma palavra, tá bom? O que acontece é o seguinte, ó. Eu vou dar uns exemplos aqui, ó. Essa repetição aconteceu, gente, porque a palavra foi dividida exatamente na posição em que ela tinha o hífen. Porque é o seguinte, ó. Imagine que eu coloco aqui, ó. Arco-íris. Eu só coloquei esse hífen aqui, por quê? Porque eu só estou indicando que a palavra continua na linha de baixo. O primeiro hífen indica que a palavra continua. Por que eu não repeti, professor, antes do co aqui? Porque não é necessário. Na palavra arco-íris, nessa posição, não tem hífen. Se tivesse, eu queria repetir. Por exemplo, usar a mesma palavra para ficar claro, tá? Ó. Arco-íris. Note. Vou colocar de outra cor. O primeiro hífen indica que a palavra continua embaixo. O segundo hífen indica que nessa posição a palavra tem hífen. Ficou claro? Então aqui, ó, beneficiar-se, esse hífen indica que a palavra continua na linha de baixo, esse hífen indica que nessa posição na palavra tem hífen, beleza? Isso é obrigatório nos casos em que a translineação acontece na posição do hífen que existe na palavra, tá bom? Voltando aqui, olha a quantidade de elementos coesivos que a gente identificou aqui, certo? Ó, um de maneira mais contextual, né? 2, 3, 4. Veja, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 9, mais 4, 13. 13 construções e ainda tem a conclusão. Essa variação, essa possibilidade de construir de maneira ampla os elementos de coesão, que, primeiro ponto, tá? O mais óbvio, isso torna a leitura menos cansativa. Ter essa conexão deixa claro para o corretor, além de ficar menos cansativo para quem está lendo, deixa claro para o corretor que você domina a técnica estrutural de criação de prova discursiva. Isso é crucial, tá bom? Então vamos lá, observe aqui. Diante do exposto,
Conclui-se que o registro civil é um aspecto intrínseco à cidadania no Brasil. Por isso, olha a construção. Por isso, o governo federal deve propiciar a acessibilidade das populações mais carentes que sofrem com a falta de acesso à documentação a esse tipo de serviço, por meio da articulação de unidades móveis para os cartórios do país. No que tange a esse aspecto, do mesmo jeitinho aqui, ó, no que diz respeito, não é isso? No que tange a esse aspecto, vamos lá. Os veículos adaptados transportarão os funcionários dos órgãos de registros até as áreas de menor renda per capita de seus, isso aqui conta, tá bom? Referência, pronomes, respectivos municípios, um dia por semana, com o intuito de realizar o procedimento formal de emissão dos documentos de nascimento dos grupos sociais menos favorecidos economicamente. Desse modo, olha a construção aqui de novo. Desse modo, o maior número de brasileiros acessará efetivamente a condição de cidadão. Veja só, mas 4, 5 referências, o seu conta, tá? Por que eu não estou fazendo ainda a ligação? Porque o seu e suas variações, não é? São pronomes possessivos. No sentido de, quando a gente lê, a gente já tem a referência implícita, tá bom? Menor renda per capita de seus respectivos municípios. Relação renda por pessoa e município. Os pronomes possessivos possuem essa função de unir elementos anteriores e elementos posteriores, tá bom? Claro esse ponto? Então vamos lá, veja só. O que a gente viu aqui, eu vou sintetizar para a gente finalizar com isso aqui muito claro, para já começar a colocar em prática nas redações seguintes, tá bom? Vê bem. Quando a gente fala em coesão textual, se esse elemento for técnico demais para você, troque por conexão, vai dar no mesmo e é mais intuitivo. Conexão textual, coesão textual é a capacidade que você deve ter de colocar elementos coesivos e operadores argumentativos. Não vimos ainda operadores, é parte 2. Operadores são as conjunções, alguns exemplos de preposição, porque a conjunção tem valor, não é? Conjunção concessiva, proporcional, final, temporal, explicativa. Note que na aula de hoje a gente não disse o valor de nenhum elemento, porque são pronomes. Pronomes conectam, possuem referente, anafórico ou catafórico, não possuem o valor em si. Isso é função de operador argumentativo. Unindo operadores e elementos coesivos, o seu texto fica impecável em relação à conexão, à estrutura de conectar períodos, parágrafos e às vezes até conexão dentro do mesmo período, não é? Então, voltando ao raciocínio. Essa capacidade que você deve ter de colocar elementos coesivos, vou voltar aqui e deixar na tela inicial, tá bom? A capacidade de você colocar pronomes que retomem ou antecipem, vimos inúmeros em toda essa construção textual. Essa capacidade, ela deve ser criada escrevendo textos. Você pode aqui pincelar, retirar algumas dessas construções e colocar no seu texto, desde que não soe estranho ao seu estilo de escrita. Eu falo muito em estilo de escrita, não é? Por quê? Nível de autoria, sobretudo para as bancas mais rígidas, é algo que o corretor preza muito, porque isso significa que você não está memorizando a estrutura, significa que você tem a habilidade necessária para a construção de textos discursivos em todos os níveis. Esse é o estilo de escrita, que é a sua capacidade de escrever, independente da frase temática, independente do tema, da área, do conteúdo. Se você pega esse acerca dessa lógica e usa no início do seu D1 e percebe que isso não soa estranho, por exemplo, demasiado elegante, demasiado formal, excessivamente formalizante, soa estranho, não coloque. Mas colocando, o texto fluiu, porque você coloca palavras relacionadas à lógica no restante do texto,
ou acerca em outras construções? Soou tranquilo? Soou encaixando perfeitamente bem a tudo que você diz? Use. A ideia de analisar, a gente vai analisar nas aulas de coesão e de coerência muitas redações distintas, tá bom? E aí você vai ter a chance de pegar, de pincelar sempre elementos que, se adequarem ao seu estilo de escrita, você pode sim tomar para si e começar, de alguma forma, constituir uma estrutura discursiva que é sua, um modo de escrever que te permita, ganhando tempo, não é fazer nas pressas, é ganhar tempo porque você tem clara noção das conexões que vai usar. É ganhar tempo porque você tem clara noção de que teses vai usar se o tema for social, se o tema for filosófico, se for um tema jurídico, tá bom? Então, usar esses elementos aqui permitirá a você, com toda a tranquilidade do mundo, posso afirmar, permitirá a você criar um texto fluido, tecnicamente muito preciso. Isso faz muita diferença na hora em que o corretor, sobretudo das bancas mais difíceis, mais rígidas, na hora em que eles pegam os textos para avaliar de fato, a caneta é bem pesada. É essa a construção que a gente vai exigir para que você alcance a nota máxima em qualquer banca, com qualquer nível de correção, certo? Encontro vocês na próxima videoaula, tá? Fiquem bem.